Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, seja muito bem-vindo. Então, a mais uma questão comentada aqui no nosso canal. Enquanto o prof vai compartilhando aqui com você, fica aquele pedido, se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva no canal, aperta o sininho para receber as notificações. Sempre que, né, aparecer um vídeo novo aqui no canal, aparece uma notificação aí no seu celular, no seu computador, enfim, onde você estiver conectado, tá? E vamos que vamos. Bom, pessoal, aqui uma questão do Enem para você, tá? Vamos lá. Beleza, tá aqui. Olha só. Deixa só para pegar o marcador aqui. Eu vou dar um zoom, acho que fica um pouquinho melhor, né? Aí, muito bem. Então, olha só, gente, tá? Você que ainda, né, de repente, nunca assistiu a uma questão comentada minha, tá? Eu vou te mostrar aqui quais são os passos que a gente utiliza para fazer uma questão do Enem, tá? Eu sou professor de língua portuguesa e língua inglesa, você sabe muito bem, né? Eu trabalhei já em todas as frentes das linguagens, literatura, língua portuguesa, redação, que eu também dou aula de redação, faço correção de redação, a parte de português e a parte de inglês, tá, gente? Então, além disso, eu trabalho também, né, como elaborador de provas e corretor de provas, né, dentro de uma instituição de ensino aqui no Rio Grande do Sul. Eu faço a correção não só da parte de língua portuguesa, mas todas as provas, tá, da instituição. Então, prova de matemática, na verdade, todas as áreas de conhecimento, né, matemática, natureza, humanidades e linguagens. Então, pode ter certeza que alguma coisa para te passar eu tenho, tá? Aliás, depois eu vou colocar aqui na nossa playlist do Enem também outras questões, tá, de outras áreas, para a gente falar um pouquinho da parte, né, da elaboração da questão, como é que ela é formada, o que que o elaborador quer. Isso é muito importante porque às vezes você já deve ter percebido, né? No Enem tem muitas questões, vamos pegar uma outra área do conhecimento, fugindo um pouquinho da minha, matemática. Tem muitas questões de matemática que você resolve sem cálculo, então somente raciocínio lógico. Então, você tem que estar familiarizado com a prova. Se você estiver familiarizado com a prova, sabendo o que que ela vai te pedir, como é que ela questiona x, y, z, fica muito mais fácil e às vezes você não precisa nem fazer um cálculo para isso, tá bom? Mas enfim, claro, né? Aquelas que exigem um ou outro cálculo mais rebuscado, aí deixa para o pessoal da matemática, não vou, né, me aventurar nessa área, tá bom, gente? Então vamos lá, olha só. Aqui nós temos então, tá, uma questão típica, um item, na verdade, tá? Porque o Enem ele é elaborado a partir de itens, ele não é elaborado a partir de questões. Aliás, já vem aqui a primeira diferença. Mas tudo bem, tá? Isso é uma coisa mais técnica, isso aí deixa para discussão entre professores e tal, e especialistas. Não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Mas o Enem, ele trabalha com item. Tanto é que a gente tem o famoso TRI, tá? Que é a teoria de resposta ao item. Então, te liga, não é questão, é item. Mas tudo bem. Todo item é elaborado a partir de um padrão. Você tem aqui um texto motivador, certo? Não é motivacional, te liga, embora alguns até tenham um teor meio motivacional também, mas ele é um texto motivador. Depois aqui a gente tem o enunciado final, alguns autores chamam de enunciado final, outros vão chamar de comando da questão. E aí depois você tem aqui, opa, sem querer eu apertei aqui, você tem aqui as alternativas, dentro das alternativas você terá o seu gabarito, mais os chamados distratores, tá bom? Aliás, a gente chama de distrator porque muitas das alternativas vão tentar te levar à conclusão errônea de que aquela seria uma alternativa correta, mas enfim, beleza? Vamos lá. Gente, olha só. Dani, como é que eu faço uma questão do Enem? Sinceramente, eu gosto desses passos que eu vou te dar, que a gente trabalha muito também, né? Com, vamos lá, você já deve ter ouvido falar em inglês instrumental, né? O que que é um inglês instrumental? Né? Dani, mas aqui é uma questão de língua portuguesa. Não, tudo bem, mas você vai entender o que eu quero falar. No inglês instrumental, a gente pega uma pessoa que está estudando inglês para um determinado fim. Ler um texto, interpretar o texto, tirar as principais ideias do texto, responder as questões do texto. Tá? Quando a gente fala em inglês instrumental, é para isso, tá? É o inglês como instrumento para alguma coisa, normalmente para compreensão e interpretação textual, ok? Aqui, pessoal, se você pensar dessa maneira, a gente pode aplicar algumas técnicas que a gente usa lá, né, nesse chamado inglês instrumental ou linguagem instrumental, que é o quê? Você tentar fazer o uso daquele seu conhecimento gramatical para compreensão e interpretação de texto,
tá? Porque a gente sabe, a prova de linguagem ela é muito mais interpretativa do que qualquer outra coisa. Ah, e não cai gramática no Enem, Dani. Não estou falando isso. Não estou falando isso. Aliás, jamais diria isso. Tem muitas questões que sim envolvem conhecimento gramatical. Só que, de novo, é uma gramática aplicada. É um pouquinho diferente, tá? Mas, enfim, vamos lá. Olha só. Como é que a gente começa? Começa pelo comando da questão, tá? O enunciado final. Esquece o texto um pouquinho. Por quê? Porque através disso aqui, ó, gente, através, ó, primeiro, tá? Do enunciado final. Segundo, da leitura das alternativas, você vai construir o seu chamado campo semântico. Ou seja, você vai, primeiro, tirar uma ideia básica do que trata o texto, você vai relacionando uma palavra a outra que pertence ao mesmo campo semântico, você vai vendo sobre o que o texto está tratando e depois você vai para a leitura do texto de uma maneira muito mais prática e objetiva, tá? Então, olha que interessante, quando eu digo assim, ó, na representação escrita da conversa telefônica. Então, que tipo de texto nós temos aqui? Qual é o gênero textual? É conversa telefônica. Vamos pegar um marca-texto aqui, importante isso. Tá? Opa, não pegou? Não, agora sim. Ó, conversa telefônica. Entre quem? Entre a gerente do banco e seu cliente. Observa-se a maneira de falar da gerente foi alterada de repente, devido a. Então, eu tenho duas pessoas, a gerente do banco, o cliente, numa conversa telefônica. Alguma coisa aconteceu que a conversa mudou no meio do caminho, tá? Vamos lá. A letra A diz assim, ó, adequação da sua fala à conversa com um amigo caracterizada pela informalidade. Bom, se a pessoa percebe que é um amigo ou uma amiga de infância, pode mudar a conversa de um tom mais formal para um tom mais informal? Pode acontecer. Aliás, é bem provável que isso aconteça. Mas vamos seguir. A iniciativa do cliente em se apresentar como funcionário do banco. De repente, né, o cara que se apresentar como funcionário, o famoso carteiraço, né, de repente quis dar um carteiraço, e de repente isso fez com que o tom da conversa mudasse. Pode ser, por que não? O fato de ambos terem nascido em Uberlândia, Minas Gerais. O fato de eu estou conversando com a minha cliente. Aí, de repente, eu percebo que a minha cliente nasceu em Porto Alegre, assim como eu. Pode, de repente, mudar um pouquinho o tom da conversa? Acho que pode. Pode mudar, sim. Se deve ou não deve, é diferente. Mas que pode mudar, pode, né? Pô, você mora em Porto Alegre, que legal, que massa, tria, fu, né? E aí a pessoa começa também a resenhar da mesma forma. Pode acontecer, vamos ver. A intimidade forçada pelo cliente ao fornecer seu nome completo. Gente, olha só, essa aqui eu nem preciso da leitura do texto para inferir que ela está incorreta. Por quê? Porque, cara, vamos lá, você acha que dar o nome completo para alguém é uma intimidade forçada? Olha, é muito pouco provável que isso aqui seja uma alternativa correta, né? Muito pouco provável mesmo, tá? Depois, seu interesse profissional em financiar o veículo de Júlio. Uma pessoa pode ser interesseira? Pode, na verdade, assim, né? Se tu vai tentar financiar, e aqui tem a questão do profissionalismo, tá, gente? Ó, interesse profissional. Se for essa questão do interesse profissional, ela vai manter um tom de formalidade, né? Tá? Porque profissional é formal. Então, isso que a gente vai ter que analisar no texto, se ela mantém. De repente, ela estava num tom menos formal e passa para um tom mais formal, não sei, tá? Vamos analisar a conversa telefônica? Então tá, lá está a nossa gerente. Boa tarde, em que posso ajudá-lo? Cliente, eu estou interessado em financiamento para a compra de veículo. Gerente, nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é nosso cliente? Sou Júlio César Fontoura, também sou funcionário do banco. Julinho, é você, cara? Olha aqui, gente. Primeiro, ela chamou de Julinho. Depois, cara. Não preciso nem ler o restante do texto. Ela mudou para uma linguagem informal. Então, na verdade, ela estava num tom mais formal e ela passa para um tom informal, né? Ao perceber que é o Julinho. Olha aqui, Julinho, aqui é a Helena. Você está em Brasília? Pensei que você ainda estivesse na agência de Uberlândia. Passa aqui para a gente conversar com calma, tá, gente? Bom, aquela que fala de Uberlândia lá tem um problema, tá? Olha aqui, ó.
ambos terem nascido. Onde é que eu consigo inferir que os dois nasceram lá? Não consigo. Eu consigo inferir que eles trabalharam. Ó, tá? Pensei que você ainda estivesse na agência de Uberlândia, ou seja, que eles estivessem trabalhando lá, tá? Mas não posso inferir que tenha nascido. Portanto, de fato, aqui, né, pessoal, o gabarito vai ser letra A de Argentina. A adequação de sua fala à conversa de um amigo, caracterizada pela informalidade. Tá bom? Você viu como ajuda muito começar pelo comando da questão e pelas alternativas? Você vai para o texto depois sabendo aquilo que você está sendo questionado. E isso é muito importante para responder a qualquer questão de interpretação, seja do Enem, seja qualquer outra prova aí. Beleza? Gostou desse conteúdo? Dá um joinha no vídeo, te inscreve no canal. Se você quer um curso de resolução de questões aí do Enem, ou resolução de questões de qualquer outra banca aí, dá uma olhadinha aqui no link que está na descrição do vídeo, entra em contato com o Prof. Dani, não te preocupe, você vai encontrar boa, né? Você vai entrar em contato comigo mesmo, tá? Não é robô, não é mensagenzinha gravada, é comigo mesmo, tá? Mandou mensagem no meu WhatsApp, pode ter certeza que eu vou falar contigo e vamos ver aí o que você está precisando, tá bom? Grande abraço, fica com Deus, bons estudos, te vejo na próxima. Tchau.